Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o certo horário em que estão assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao nosso canal do Núcleo Psicopedagógico do curso de Psicologia do Unisal de Lorena. Eu me chamo Beatriz Leal Velenic. Sou aluna e estagiária do 5º ano do curso de Psicologia, da ênfase de Educação e Compromisso Social. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Caroline Nori, estudante de Psicologia na Unisal de Lorena e estagiária na ênfase de Educação e Compromisso Social. Hoje a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre como ajudar crianças que têm problemas de atenção e hiperatividade, conhecido também como TDAH. Esse projeto possibilitará a nós, estagiários, compartilhamento dos nossos conhecimentos que foram adquiridos no decorrer da nossa formação e possibilita a vocês, família e escola, um suporte psicopedagógico nessa pandemia em que estamos vivendo atualmente. Como vocês puderam ver no início desse vídeo, o tema que vamos abordar hoje é como ajudar crianças com problemas de atenção e de hiperatividade. Vocês sabem o que é o TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade? É um transtorno do neurodesenvolvimento que pode ter como causa fatores genéticos, ambientais e biológicos. Ele é um transtorno que envolve sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Cada indivíduo ele vai combinar esses sintomas de uma forma. Sendo assim, esse transtorno pode se apresentar de 3 maneiras diferentes. TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, o TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade e o TDAH com os 3 sintomas combinados. Esses sintomas, eles interferem diretamente no funcionamento e no desenvolvimento da criança ou do adolescente. Exemplos de algumas das maiores dificuldades que o aluno com esse tipo de transtorno enfrentam são não prestar atenção em detalhes ou cometer erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades, dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas, não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente, não seguir instruções até o fim, não conseguir terminar trabalhos escolares ou outras atividades que ele começa, levantar-se da cadeira em situações que se espera que permaneça sentado, correr ou subir nas coisas em situações em que isso é inapropriado, incapacidade de brincar ou de se envolver em atividades de lazer de forma calma. Todos esses sintomas, eles trazem um impacto negativo para a vida da criança ou do adolescente, já que os mesmos interferem diretamente nas atividades sociais, acadêmicas e profissionais. O professor ele tem um papel fundamental no acompanhamento e no encaminhamento da criança. Ele indica o caminho que tem que ser percorrido até o psicopedagogo, sendo assim o principal elo entre família e especialistas que são envolvidos nesse tratamento. Vale ressaltar também que o professor ele não faz diagnóstico, mas sim esclarece a família sobre toda a implicação acadêmica que acontece na vida da criança e acompanha o seu desempenho pedagógico. Já o psicopedagogo ele vai atuar como mediador entre o aluno e o conhecimento, mas não ocupa o lugar de autoridade. Vale ressaltar também que para que a aprendizagem ocorra, é preciso que se tenha uma confiança e um vínculo bem construído entre o psicopedagogo e criança através de cada encontro. O psicopedagogo ele exerce também um trabalho de reflexão e orientação familiar, possibilitando assim a elaboração de novas condutas que favoreçam a adequação e integração do indivíduo com TDAH, trazendo assim novas perspectivas com relação à vida e à evolução acadêmica. A criança com TDAH, ela tem uma dificuldade de memorização de sequências, não percebe detalhes e geralmente é desorganizado e acaba esquecendo o conteúdo muito rápido. A escola ela deve sim participar desse processo terapêutico, formulando práticas e caminhos que facilite e otimize a elaboração de conteúdos e o desenvolvimento das avaliações, para que ocorra assim, um bom desempenho do aluno. Sendo assim, a escola ela pode se dividir em 3 eixos de estratégia. A primeira é a ação, a didática em sala de aula, a segunda, meio de avaliações e a terceira, um apoio organizacional. Na didática em sala, ela vai buscar meios que melhorem a concentração do aluno. Já no meio de avaliação, o professor pode variar ou enriquecer as formas de avaliações se ele perceber que o aluno não absorve a matéria ou até mesmo se ele absorver. Já no apoio organizacional, o professor ele pode ajudar criando uma rotina pré-estabelecida com esse aluno, no qual ele deve seguir diariamente. Diante desse trabalho, a postura do profissional na prática é ajudar a melhorar a concentração, incluir a criança em exemplos, adaptar avaliações, oferecer o apoio organizacional,
Usar motivações, associar o assunto da aula a alguma situação do contexto na qual o aluno se interessa e também estímulos audiovisuais ou sensoriais, ajudando assim na memorização. Agora iremos fazer um top 10 com brinquedos que ajudam crianças que têm TDAH. O jogo da memória é excelente por estimular habilidades como o pensamento, a memorização, a identificação de figuras, o estabelecimento do conceito de igual e diferente, a orientação espacial, entre outros. Como jogar? Vire as cartas para baixo, embaralhe e espalhe pela mesa. Cada jogador deverá levantar 2 cartas de uma vez, tentando encontrar o par. Se a segunda carta virada for diferente da primeira, o jogador deverá devolver as 2, com o desenho para baixo e passar a vez. Muitos de nós já brincamos com aqueles famosos blocos de construção. Isso faz muito bem. Vale dizer que crianças com TDAH podem ter dificuldade de completar algumas tarefas, trazendo consequentemente frustrações e impaciência. Os brinquedos de montar são fáceis de usar e têm peças que possibilitam o manuseio. Importante notar que isso ajuda as crianças a criarem uma estrutura única em um tempo curto, o que pode ajudá-lo a adquirir confiança. Modo de brincar. Existem 3 modos, sendo ele o primeiro modo seguindo o manual. Esta é uma das maneiras, digamos, clássicas de usar as peças. Normalmente o brinquedo já vem com algumas sugestões de formas para serem montadas com as pecinhas. Ótimo para a criança ter noção espacial, aprender a comparar, observar e, claro, desenvolver a habilidade manual de pegar e encaixar. Por fim, se já montou o sugerido, está sem criatividade para novas formas. Existem vários tutoriais na internet mostrando outras ideias de montagem. Pode ser que vocês não tenham todas as peças pedidas, mas ajude o seu filho a ser flexível e adaptar o modelo com as peças que possui. Modo criativo. Aqui a imaginação corre solta. Um punhado de bloco de montar pode se transformar em uma nave, em um castelo ou uma flor. Neste modo, a criança pode demorar um pouco mais para entrar na brincadeira, principalmente se ela estiver menos de 4 anos, pois nessa fase é quando as funções cognitivas relacionadas à perspectiva e planejamento ainda não estão totalmente desenvolvidas. Já os mais velhos adoram. E por último, o modo colaborativo. Este pode ser um passo anterior ao criativo, assim como pode ser um jeito divertido de brincar em dupla com os blocos. Um começa a montar e o outro tem que completar a criação e vão trocando. O que veio para suprir a ansiedade dos adultos pode também ter grande utilidade para crianças com TDAH. Esses livros são excelentes para desacelerar a impulsividade, além de ser uma ótima terapia sem contraindicação. Como usar? Alguns livros já vêm com algumas instruções, qual cor utilizar, como colorir, e outros deixam que a criança trabalhe livremente. O quebra-cabeça é uma brincadeira que desafia a inteligência da criança com TDAH e as demais que vivem sem um transtorno. Deve-se ressaltar que a atividade estimula o pensamento lógico, a composição e decomposição de figuras, discriminação visual, atenção e concentração. Como jogar? O quebra-cabeça é um jogo onde um jogador deve resolver um problema proposto. Nesse tipo de jogo, o raciocínio lógico é bem mais importante do que a agilidade e a força física. São normalmente usados como um passatempo. Nada melhor que praticar a leitura com seus filhos. É aconselhável que vocês escolham livros com letras grandes e frases curtas, além de optar por aqueles que têm muitas figuras, histórias curtas e interessantes para atrair o pequeno. Isso ajuda seu pequeno a permanecer mais concentrado por muito mais tempo. Livros com conteúdo lúdico são altamente indicados. São jogos super recomendados, uma vez que além de ajudar em aspectos como a planificação, reflexão, raciocínio ou tomada de decisões, permitindo que a criança conte com a ajuda e supervisão de um adulto que a guie e a ensina a pensar. Contudo, há que ter o cuidado de que sejam jogos que não ocupem tempos longos ou que requeram demasiada concentração. Também se recomendam jogos de mesa em grupo de dedução, cartas e estratégias de cooperação, que se possam adaptar aos gostos e às diferentes idades, uma vez que este tipo de jogos melhoram aspectos como respeitar a vez, respeitar as regras ou a tolerância à frustração. Outro tipo de brinquedos para crianças com TDAH
são aqueles pensados para regular o nível de atividade. Para o efeito, utilizam-se brinquedos que estimulam as sensações e que permitam que a criança dirija a sua atenção, como os nippers, os brinquedos giratórios e outros brinquedos anti-estresse, como as bolas sensoriais, as molas de cores, os fidgets ou as garrafas sensoriais. A prática de esporte para crianças com TDAH, ela ajuda a melhorar quando praticados coletivamente. Os pequenos gastam muita energia e aprendem a obedecer regras e a seguir orientações. Na adivinhação, ela é responsável por estimular uma série de aspectos: pensamento lógico, o reconhecimento do todo por uma parte, a dedução, a atenção, a observação, a nomeação e a discriminação visual. Os pequenos podem descobrir por meio da atividade que poderão alcançar resultados mais satisfatórios, sobretudo se fizerem perguntas mais objetivas. Na brincadeira morto-vivo, é fundamental para estimular a concentração e o controle e impulsividade do pequeno, além de ser muito divertido. Na brincadeira estátua, assim como a atividade acima, a brincadeira de estátua também é ótima para a atenção e o controle do impulso. As crianças passam a desenvolver essas habilidades. Já na pintura e argila, essas são brincadeiras que proporcionam a crianças com TDAH a oportunidade de se expressarem por outros meios que não sejam necessariamente a comunicação verbal. Pintura e argila também colaboram com a autoconfiança, pois não há nenhuma abordagem adequada ou errada em utilizar os materiais. Como pudemos ver no decorrer desse vídeo, a criança com TDAH tem dificuldade em se concentrar, além da inquietação e da hiperatividade. Se isso dificulta o seu aprendizado em sala de aula presencial, quem dirá agora no ensino remoto? Famílias com criança nessa situação precisam se adaptar ao ensino à distância e aos desafios da quarentena, além de buscar maneiras para fazer uma criança com dificuldade de concentração continuar aprendendo em um ambiente diferente do ambiente escolar, em uma nova situação. Eu vou falar agora algumas dicas que podem ajudar nesses casos. Criar uma rotina, pois com esses períodos pré-estabelecidos, fica mais fácil da criança conseguir entender que aquele momento é para os estudos. Clareza. Seja claro com o seu filho sobre as atividades que ele deverá fazer e a rotina de estudo que ele deve cumprir. Você pode planejar a rotina junto com ele e, se possível, estar presente durante a realização das atividades para esclarecer qualquer dúvida e ajudá-lo a desempenhar a tarefa. Limite o tempo. Estabeleça um tempo para a realização das atividades. Sua presença durante a realização vai ajudá-lo a manter o foco e a realização das tarefas. Com menos períodos de distrações, será mais fácil manter as crianças envolvidas no processo de aprendizagem. Cuide do espaço. É importante que o local de estudo e realização das atividades seja silencioso, calmo e livre de distrações. Exercícios e atividades físicas também são bem-vindos para minimizar os sintomas de ansiedade e hiperatividade. Alguns exemplos são esconde-esconde, polichinelo, dança livre, brincadeiras. Seja flexível com você e com seu filho. A situação que vivemos atualmente nos permite abrir algumas exceções. E por último, converse sobre a situação da pandemia. Explique de forma simples e direta, de acordo com a idade e capacidade de compreensão do seu filho. O SPA, Serviço de Psicologia Aplicada do curso de Psicologia do Unisal de Lorena, possui um núcleo psicopedagógico para atendimento a crianças com dificuldades de aprendizagem. No momento, em função da pandemia, o núcleo não está funcionando, mas pretende voltar com essas atividades e atendimentos em 2021. Pessoal, quero agradecer a atenção de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe um joinha. Fiquem atentos para a gravação dos novos vídeos que virão no canal. E, se possível, deixe um comentário. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau!